isso aí, pessoal. Olha a gente aqui mais uma vez. Mais um episódio do Podcast Mob, o podcast que fala a sua língua, a língua do mercado imobiliário. E, gente, hoje aqui a gente tá com dois caras sensacionais. Não posso deixar de falar que é o campeão de 2022, Luiz Delísio, o famoso Logan, diretor de vendas da Ecovendas. Logan, me fala uma boa noite, um bom dia, não fala o horário, mas como é que tá aí, meu? Me dá a sua introdução, meu amigo. Boa noite, Farias. Boa noite, Angulo. É, muito feliz aqui de estar aqui, né, até da conquista e tudo. E eu acho que vai ser bem legal. Cara, e o Logan merecidamente tá aqui pelo ano de 2022, pelo comprometimento que você tem aí com a Ecovendas, com a Ecogroup. A gente vai falar bastante de resultado, a gente vai falar de como foi a sua performance em 22, as suas estratégias, os segredos que você tem com o seu time aí. E a gente está trazendo aqui um cara fantástico, com uma linguagem diferenciada, um executivo lá da Eco Group, sócio da Eco, CLO, André Angulo, meu camarada. Fala, E aí, meu Farias. Boa querido, noite, Lugão. bem-vindo ao Podcast Mob. É um prazer ter você Prazer aqui, é meu. meu. Vamos bater um papão aqui, acho que tem bastante coisa para contar. Eu tô na Eco aí desde os primórdios, então tem história bastante aqui para contar para vocês. Ô, Angulo, até já pegando o gancho da introdução, depois a gente conversa um pouco mais com o Logan. Explica pra gente aí esse seu início dentro da Eco Group e como que ela era quando você começou lá com o Diego, que acho que é um Cara, Farias, barato falar essa sobre história isso. é muito legal. Eu sou advogado de formação, né? Tinha meu escritório. E em 2011 para 12, eu tinha um cliente que era investidor de mercado imobiliário. E ele me ligou e falou que ia um rapaz lá no escritório apresentar um projeto em Osasco e que se eu aprovasse, ele ia investir. Se eu não aprovasse, não investir. E aí chegou lá um rapaz, cujo nome Jovem, Diego Dias, jovem. com seus 29 anos, sua pastinha no ombro, e pô, me apresentou o projeto e eu falei, caramba, esse cara é diferente. Esse cara, ele pensa de outro jeito. Gostei, liguei pro meu cliente, vamos investir. E aí começou um relacionamento do Diego. Quem conhece o Diego sabe que é um cara muito bom de relacionamento. A gente começou a... Ele me trouxe para trabalhar junto com ele. Foi o segundo empreendimento da Eco. Desde então, todos os terrenos que a Eco lançou, desenvolveu e comprou, fui eu que fiz. Até que lá na frente, depois de algum tempo, 2017, ele me convidou para ser sócio e aos poucos eu fui transferindo o escritório para a Eco e aí embarquei de vez nessa aventura aí. Cara, e Angulão, você conhece aí todos os detalhes da companhia, né? Não só na parte jurídica, que você exerce e exerceu muito no front como diretor jurídico, hoje você como sócio, mas você conhece muito mais da empresa além da parte jurídica, né? Cara, na verdade, conheço pelo fato de que eu ajudei o Diego a construir do ponto de vista jurídico, lógico, sem muita ambição nisso, mas do ponto de vista jurídico, a estruturação do negócio, as discussões que a gente tinha de como ia ser. Eu lembro que eu falava para ele: você quer crescer? A empresa, na época que eu conheci, devia ter 8 funcionários. Pô, Era numa sobreloja em Osasco. Então, assim. E eu falava para ele: você quer crescer? Você quer crescer, a gente tem que estruturar, tem que fazer planejamento societário, temos que pagar imposto. E era uma briga. E ele falava, não. E eu mandava fazer orçamento de honorários, ele falou, não tenho dinheiro para pagar. Então, putz, foi muito bacana essa construção. Eu tenho orgulho de dizer que eu construí a Eco junto com o Diego em certa forma, sabe? Acho que e são ao todo aí que 12 anos? 11 anos. 11 anos de empresa. É, pessoal, aqui é os primórdios da Eco Group, meu. Logão, e aí, meu irmão? Fala você aí da sua história dentro da Eco Group, da Ecovendas, como que você começou, suas funções até chegar como diretor de vendas, sócio aí da Ecovendas. Conta um pouquinho pra gente. Eu entrei em 2017, quando a gente tinha 2 lançamentos para fazer. Eu estava numa outra empresa imobiliária e 8 anos eu fiquei nessa outra empresa e eu recebi o convite do Marcel, né? Eu e a minha esposa, que a gente trabalhava na outra empresa, recebi o convite do Marcel e a gente veio ouvir a proposta, como que era, né? E a gente acabou sendo entrevistado também pelo Diego Dias, lá na Sobreloja, no centro de Osasco, Fala da né? sobreloja, porque o Angulão falou aí, mas fala a sobreloja, como A que a Eco Sobreloja começou aí? é um escritorinho bem modesto em cima da loja de sapatos do pai do Diego. Com uma escada de quase 90 graus. É, e toda vez que a gente ia Sofrido lá, a pra gente subir ficava a bem. escada, né? É. E eu sei que muita gente, talvez, se chegasse, até com os outros convites que a gente tinha, se chegasse e visse o escritório como era,
talvez não enxergasse uma perspectiva, né, de crescimento. Mas até da maneira que o Diego, que é vendedor pra caramba, falou pra gente, a gente se convenceu e encaramos, né. Até porque de fazer parte desde o início e crescer junto com a empresa, eu acho que isso aí é um ganho muito grande de experiência e de vivência profissional. E vocês dois são exemplos aí de que a gente tem um presidente que faz de tudo, né? Ele vende, ele é corretor, ele conhece bem da parte jurídica, compra terreno, desenvolve negócio, ele tem um conhecimento e dá uma segurança pra gente também, Sim. se desenvolver como profissional. E, cara, eu tava pensando esses dias, além da segurança, o Diego, ele impulsiona a gente, né? Sim. Tem outros ambientes corporativos que existe uma certa restrição aí ao crescimento dos sócios, dos colaboradores e tal. Na Eco é diferente, né? Na Eco rola uma impulsão aí, vamos crescer e assim, estímulo para você crescer, vamos embora Perfeito. nessa, né? Eu acho que isso foi desde sempre, viu, Farias? Eu, como acompanho há bastante tempo, eu acho que sempre foi uma coisa que o Diego sempre deixou muito claro: vamos junto, que a gente constrói isso junto e a gente vai fazer uma empresa. E eu acho que isso continua sendo, né, o que a gente vive no dia a dia. Ô Angulão, além do seu trabalho da área jurídica aí, você consegue explicar aqui para, lógico que o nosso público é mais corretores de imóveis, né, a turma que Uhum. sabe de vendas, só que a gente ampliou bastante o leque, então tem bastante profissional de várias áreas. Como são os bastidores de uma incorporadora? Qual que é o bastidor do desenvolvimento imobiliário? Como funciona essa máquina da incorporação? Bom, Farias, hoje, até para deixar um contexto aqui, hoje eu estou bem mais longe da operação jurídica, né? A gente hoje tem nossa diretora jurídica. Eu atuo muito mais no estratégico, nas questões que demandam um pouco mais de discussão e debate, mas estou à frente da área de novos negócios e, e aí de compliance. Eu acho que, olhando pelo viés que eu atuo, né? Então, a gente tem o nascimento de um negócio ali hoje onde eu tô, que é desde a prospecção do terreno, eh, e que envolve parece muito simples, né, comprar um terreno, fazer um projeto em cima e, pô, colocar para vender, né. Mas desde o primeiro dia a gente envolve vocês do comercial, a arquitetura pensando no que vai ser o projeto, a engenharia para fazer custo de obra, o jurídico para ver se aquilo fica de pé ou não fica. Então assim, atrás das cortinas de uma incorporadora, ele é muito mais complexo e muito mais, dinâmico do que simplesmente comprar um terreno e desenvolver um projeto, né. Do viés jurídico e de compliance, é super relevante. Eu acho que atualmente muita coisa mudou, né, no nosso mercado, no mercado em geral e no mercado imobiliário, principalmente num cenário pós-pandemia, que teve muita digitalização. Ao mesmo tempo, você também hoje tem LGPD, você tem uma série de questões. Então, você tem que estar atento a tudo, né. Eu acho que, hoje o jurídico de uma incorporadora, ele tem que estar é muito mais amplo do que simplesmente discutir processos ou contratos, né, tem que estar atento tanto a oportunidades de negócios, que é o que eu sempre gostei, que é o viés que eu faço, por isso a área de novos negócios, como a outros viés que vão desde redes sociais até a interação do corretor com os nossos clientes, como isso é feito, porque isso sempre tem um impacto. Então, é um ambiente super dinâmico. E é interessante dizer que a corretagem, né, o profissional de vendas, ele tem que estar totalmente conectado com a cultura da Puts, incorporadora, né. isso é fundamental, É. Farias. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem, né. A Eco, por exemplo, né, nós temos essa cultura de tratar bem, de acolher, de querer transformar a vida, de dar para os nossos clientes o melhor, e isso tem que estar refletido lá, né, no pessoal, no time de vendas. Eu acho que a gente sente, tem um termômetro disso quando a gente começa a ter, ou não ter, graças a Deus, eu acho que esse é o nosso cenário, inclusive, que eu sempre falo que a gente tem uma empresa de vendas que é muito alinhada com a nossa empresa, com a nossa incorporadora, que a gente tem muito pouca demanda, relacionada ao mau atendimento ou uma atitude que não condiz com o que a gente prega. Então eu acho que esse alinhamento, além de ser fundamental, a gente tem conseguido fazer com excelência. Nas nossas pesquisas aí de atendimento, a gente tem notas super boas do time É, de vendas, né, então isso que é bom. super interessante. Não, Logão, a gente tem feito alguns históricos aí, alguns levantamentos e a gente tem notas muito boas de atendimento, né. Ô Logan, e me conta, cara, 2022, um ano de vitória aí pra você, primeiro lugar na diretoria. Conta como foi o ano de 2022 aí na diretoria do Logan dentro da Ecovendas. Foi um ano difícil,
foi um ano de reconstrução, que a gente veio de 2021. A empresa, a Ecovenda, sofreu uma reestruturação, né, para melhorar os resultados. E a gente teve que reconstruir, conseguimos. Tivemos um início de ano muito bom, né, com o lançamento do Reserva Golf, que foi sensacional. E o restante do ano a gente teve algumas dificuldades, mas a gente consegue Você superar. acha que um ano de Copa do Mundo e um ano eleitoreiro, ele facilita ou atrapalha a venda? Olha, essa vez colocando Copa do Mundo no final do ano atrapalhou. É, né? Atrapalhou. Quando é no meio do ano fica uma distância ainda assim, né, agora começando férias escolares, Natal chegando, Copa do Mundo, eleição, tudo em cima do outro, isso aí atrapalha um pouco sim. E você foi responsável na sua estrutura ali por 300 milhões, mais ou menos, né? Em Isso. torno de 300 milhões de vendas, que coroou aí você com o primeiro lugar do ano. Conta como que é a sua estrutura hoje, seu time de vendas dentro da Ecovendas. Hoje eu sou o diretor, eu trabalho com 2 superintendentes e 4 gerentes cada um. Então a gente tem 8 gerentes, uma média de 10 a 15 corretores em cada gerente. Que fazem roleta, né? Isso, A gente também tem o não head broker, que acaba isso. sendo parceiro que você atende também. E também são responsáveis por um volume de vendas bom. Tá? E regionalmente, qual a sua melhor atuação aí? Qual é a melhor praça de atuação do Logan? Olha, pra mim é a Vila São Francisco ali no Golf, que eu gosto bastante, apesar que a Granja Viana também já trouxe muitos frutos pra gente. É. E Granja Viana, a gente tá vindo com bastante lançamento aí, né, pra esse ano. Tem coisa boa, Logão. É verdade. Prepara o canhão que vai vir coisa boa. Não, mas a Granja eu gosto, inclusive eu vou morar lá, né. Ah, vai morar lá? Vai Qual? morar no Eco, Vai né? morar no Live Eco? 1. Ô, Logan, por que seu nome de guerra de trabalho é Logan? Conta pra gente aí. Olha, há muitos anos atrás eu trabalhava naquela outra empresa imobiliária, e quando eu tinha entrado como corretor, eu tinha colocado o nome de Tom. E depois de um tempo eu saí e fiquei um mês fora da empresa, fui tentar numa outra empresa, não deu certo não, eu não gosto desse negócio de ficar mudando toda hora, eu gosto é de vestir a camisa e ficar num lugar. E quando eu voltei já tinham pego meu nome, né, talvez porque eu tinha um volume de vendas bom e eles acharam que eu conseguia pegar alguma coisinha. Eu tinha que escolher um outro nome. E ficou uma dificuldade, ficou uns 2 dias lá pensando que não, que ia colocar. Aí eu lembrei do Wolverine, mas Wolverine ia ficar meio estranho, né. Então o nome dele mesmo é Logan, aí eu resolvi colocar Logan. E depois de um tempo até podia voltar com o meu nome, né, original, com Mais uma Luiz, vez que mas Uma aí não vez dá pegou mais não. a fama do Logan, Eu aí acho que não larga mais, né? meu cérebro já colocou uma identidade no Logan, que até quando me chamam pelo nome normal, às vezes eu não atendo. Fazendo um paralelo entre vocês dois aqui, hoje você já desenvolveu muitas atividades, Ângulo, dentro da companhia, mas agora especificamente estruturando projetos para o time do Logan vender, né? Assim, acoplando vocês. Qual que é a perspectiva de land bank hoje da Eco Group? O que a gente tem aí de estimativa para os próximos 23, 24, em questão de lançamento e aquisições? Ó, Farias, a gente fez um trabalho forte nos últimos 2 anos aí de aquisição de land bank. A gente tem terrenos comprados até 25. Então, dentro de casa em desenvolvimento, 23 e 24 a gente está resolvido. Então, para esse ano aqui, nós temos prontos aí para colocar no mercado 2 bi e pouco de VGV. Para 2024, a gente tem mais terreno para fazer 2 bi e meio. E que início de 25 a gente tem terreno comprado. Nosso land bank hoje, sabe que é um dos maiores do mercado, um land bank bastante significativo. A gente tem hoje 18 bi de land bank dentro de casa, efetivados, não é a performar. E a gente tem umas coisas boas e grandes aí no mercado. A gente não para de comprar. Hoje a gente fez uma visita muito boa na região da Granja, só terreno bom, só coisa boa. Graças a Deus, a companhia crescendo, isso também ajuda. Então a gente tem feito boas compras em boas regiões. E tem uma cerejinha do bolo aí que eu não posso contar, mas que se vier, prepara que o nosso land bank vai ser o maior do mercado. Esses segredos a gente precisa segurar um Tem que pouquinho, né? segurar. Tamanho de land bank, a gente pode falar dos nossos 18 bi, e assim, a gente está entre as 5 maiores empresas 5 maiores empresas. na questão de land bank, né? E sobre expansão regional, a gente pensa alguma coisa em relação a isso? Existe alguma perspectiva também de expansão para outras praças? Sim, considerando esse cenário, Farias, que eu te coloquei aí, que a gente tem um land bank robusto, a meta da área de novos negócios de 2023 é a gente olhar para a expansão. A gente já tem
bom land bank na região de Campinas, que é uma praça que a gente vai abrir. A gente, nas praças que a gente já atua, a gente tem land bank, e o desafio desse ano é a gente abrir novas praças. Eu acho que, olhando para a nossa forma de atuação de especialista regional, de ser líder das praças que a gente atua, a gente vai buscar outros horizontes, outros mercados, sempre nessa região próxima da onde a gente está, com concentração de renda, e vamos focar bastante no produto horizontal. Então a gente quer ir para essas praças próximas a São Paulo, por exemplo, Campinas. Campinas é uma praça grande, né? Sim. Você imaginar ser líder em Campinas, talvez é uma praça muito pulverizada. Mas não tenho a menor dúvida que a gente já entra como líder no horizontal. E quando entra numa praça dessa, falando de incorporação, entra sozinho ou entra com um parceiro? Marisa, a gente sempre acha que a gente vai fazer, a gente tem nosso jeito, você sabe como é eco, né? A gente é Aguerrido, né? aguerrido. A Então, gente vai lá e mete a cara. óbvio que quando você vai para uma praça, e aí você tem que conhecer um pouco da praça, sempre há um regionalismo, sempre há um bairrismo. Se você tiver um parceiro local, alguma coisa desse tipo, seja para venda, né? Eu acho que Sim, especialmente venda, porque tem a carteira local e tudo isso, mas mesmo na parte de incorporação, isso te dá uma certa segurança de pisar num território que você ainda não é conhecido. Não é uma condição que a gente coloca como impositiva, pelo ponto de perfeito. vista de incorporação, né? Mas ela permeia ali o Mas radar ela, estratégico. exatamente, eu Pode acho ser que sim, que, pode ser que não, depende, né? por exemplo, Campinas a gente vai entrar, vamos entrar sozinhos, eh, e sem o menor receio do resultado que a gente vai ter lá. Mesmo porque também Campinas, 45 minutos, 50 minutos, tá É, ali, né? quintal de Jogo rápido. casa. Não é a gente produzir produto no Mas acho que Nordeste, essa é a nossa que. estratégia. A gente costuma dizer, Ah, Farias, que a gente vai atuar em regiões que a gente possa ir e voltar de carro no mesmo dia. Esse é o nosso raio de atuação. muito legal. E aí, Logão, tá preparado para tudo isso? Eu nasci pronto. Ô Logan, me conta aí, qual que é a sua, o seu viés de gestão? Qual que é a sua forma de liderança com o seu time? Me conta um pouquinho aí da sua característica de diretor de vendas com o seu time. Às vezes é mais difícil a gente falar da gente mesmo, mas eu acredito muito que a gente, quando chega num certo ponto, a gente tem uma missão, né? Não só de resultado com a empresa, mas eu acredito que, inclusive, a missão da empresa também de transformar as vidas, né? E uma maneira da gente transformar a vida não é fazer uma pessoa vender um apartamento aqui, uma casa lá. É a gente conseguir fazer essas pessoas ativarem a ambição delas e se qualificar. Então, no meu dia a dia, eu faço de tudo para conseguir fazer as pessoas entenderem que a qualificação vai gerar um resultado muito grande para elas, não só financeiro, mas profissional, na vida pessoal e tudo mais, né. Então, eu acredito que qualquer profissão, você não tem conhecimento pleno daquilo que você atua, você não consegue ser bem-sucedido. Eu não conheço ninguém que é bem-sucedido sem ter um pleno conhecimento daquele nicho de mercado que ele trabalha. Então eu foco muito em conseguir especializar, não só os corretores, mas os gerentes, os superintendentes. Não é tão fácil, né, porque cada Sim. pessoa é uma pessoa diferente, é diferente a gestão quando a gente fala de pessoas autônomas, né, e que tem um mercado aí de braços abertos para todos os profissionais que a gente começa a qualificar, mas eu acredito que a gente usando também a empatia com eles, entendendo talvez o momento de cada um, e sei lá, eu cheguei nessa posição porque talvez eu fiz alguma coisa de bom. E eu acredito que eu preciso multiplicar essa coisa de bom para as pessoas, inclusive formar outras pessoas para ficar no meu lugar, porque algum dia eu quero crescer mais, né. Então, eu acredito que esse é o foco. Lógico que é muito dinâmico falar isso, porque a gente tem uma pressão por resultado e tudo mais, e o que é o normal. Até a gente mesmo pressiona a gente por resultado, que a Eu gente acho que depende é um disso. equilíbrio entre o romantismo Isso, e a busca pelo resultado, porque isso, quando a gente busca resultado, é difícil você ser também aquela pessoa amena, né, que fica Mas colocando Faria, sabe pan. que você fez aquela pergunta, né, sobre a questão da cultura da empresa. Eu acho que isso é o maior exemplo, né, quando eu falo que a Ecovendas é muito alinhada. Nesse mercado de vocês que é dinâmico, que todo mundo pensa em resultado, em vender, 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 quando você vê um diretor como o Logan, que tá lá na frente, que é campeão de venda, que entrega, mas que tem essa preocupação, é resultado da cultura da incorporadora passada para o time de vendas. Isso é muito legal. E você entende que o time tem essa aderência com a cultura.
Quem não tem, a gente tá trabalhando para ficar, né? Você falou assim, é difícil às vezes com o resultado a gente ser ameno. Eu tento, quando a gente precisa ser um pouco mais sério, um pouco mais enérgico, a gente falar do que precisa ser melhorado com uma energia diferente, né? Que isso aí eu aprendi um pouco com você também, tá? Com a É uma energia aquela mais. vibração. É uma energia bem forte, só que ela é direcionada, né? Com aquilo que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar. Então, como a gente vive em transformação, a gente tem que começar a pensar muito mais rápido, a gente tem que ser muito mais ágil para a gente conseguir mudar a rota quando a gente está com alguma dificuldade, né? Então, eu acho que não é simples, mas eu acho que a gente tem conseguido aí, de uma certa maneira, a realizar isso. Você falou uma palavra importante aí, que é a ambição, né? Às vezes eu penso que as pessoas enxergam a ambição como algo pejorativo, né? E assim, ser ambicioso não é, crescer pisando na cabeça dos outros, Não. né? As pessoas Você pode confundem com ser ganância, né? com ganância, exatamente. Você pode ser ambicioso, lutar pelo que é seu de uma forma totalmente justa, né? E você consegue enxergar isso no seu time, as pessoas, eh, basicamente possuem essa característica ou é difícil encontrar essa característica nas pessoas? Não, as pessoas têm. Às vezes elas não acreditam no potencial que elas mesmas têm. Hum, Elas não acreditam que elas podem chegar em uma posição maior, às vezes elas não acreditam que elas podem ser realmente bem-sucedidas, e não é fácil a gente conseguir virar essa chave na cabeça das pessoas, mas a gente vai incansavelmente tentar até a gente conseguir que a maior parte delas tenham essa ambição, não ganância. e é legal a conversa entre vocês 2 porque aonde elas se encontram, né? Putz, o Angulo tem que desenvolver projetos, adequados, que tenham uma possível liquidez e que entreguem margens importantes para a companhia. E você tem que ter um time que, entenda esses produtos, absorva, conscientemente a possibilidade aí de gerar liquidez e colocar na rua com vontade, né. E aí fazendo essa transposição dessa conexão entre vocês, o seu desafio hoje, Angulão, a gente tem aí, obviamente, um crescimento dos custos de obra, Sim. né. E a gente sabe que o cliente lá na ponta teve algumas questões, demissão de final do ano, uma perda aí de poder aquisitivo. Cara, como é que faz para desenvolver bons negócios que a gente tem conseguido desenvolver, então por isso que eu estou perguntando de uma forma pertinente para você. Uhum. Cara, como é que faz para achar essa fórmula aí? Putz, Faria, esse tem sido o nosso maior desafio. Acho que realmente tem um achatamento de renda que dificulta a gente pressionar preço, né? Isso impacta direto lá na equipe de venda. Custo de construção na pandemia teve uma inflação muito significativa. Então, a gente tem sempre as três premissas do negócio imobiliário, né? Terreno, construção e preço. Preço quem dá o mercado, custo também. Então a gente tem que fazer boas aquisições. Acho que o grande desafio hoje é fazer boas compras de terrenos, né? A gente tem focado muito em parcerias, em desenvolvimento de terrenos em permuta, de novo, né? A empresa quando cresce isso se torna muito mais fácil, porque todo mundo quer ter o seu terreno lá com a gente para a gente desenvolver os nossos projetos. E aí compatibilizar tudo isso com a necessidade do comercial, o time de arquitetura conseguir adequar o produto sem perder a nossa qualidade, mas que também não seja uma coisa que impacte muito o custo de construção. Então, para a gente chegar num produto, numa viabilidade, que a gente chama de viabilidade de compra de terreno, a gente tem meses de discussão, meses de afinamento, meses de reunião, e a gente leva o time para o campo, mostra o terreno comercial, aqui não dá para pegar X, não, putz, se fizer isso, qual que é o diferencial que você precisa? E aí a gente vai criando alternativa, né? E aí a gente agrega algum diferencial no empreendimento que puxa preço, que a equipe de vendas acredita, porque primeiro o cliente nosso é o time de vendas. Sim. Se eles não acreditam no que a gente vai colocar e no preço que a gente acha que tem que vender, não adianta, isso não vai ser bom. Então é um conjunto de situações aí. E você falou uma coisa, vocês vão falando, eu vou pegando tópicos de vocês para a gente dar sequência na nossa conversa. Cara,
você tem total razão quando você fala que o primeiro cliente é o corretor. Porque se o corretor ele não tiver o apreço e a consciência de que aquele produto é bom, vale a pena vender, ele não conecta, né? Conecta. E graças a Deus a gente tem conseguido essa conexão dentro da companhia, né? Ô Logan, você entende hoje que o corretor melhor preparado, ele consegue entregar mais valor para os nossos produtos? Em questão de desenvolver exemplo, tá? Putz, eu tenho um corretor que fala bem, tá bem alinhado, conhece de economia, ele tem uma linguagem melhor, ele consegue entregar valor na hora de sentar na mesa com o cliente? Eu acredito que sim. É lógico que não adianta só você ter um pleno conhecimento, atender bem, se você também não tiver um discurso comercial de cada produto, né? Porque tem muita gente que tem o conhecimento de cada detalhe, de qual é a espessura daquela parede e tudo mais, mas não consegue transformar isso em argumentação. Então, hoje, o corretor preparado, ele tem que conhecer todos os detalhes do projeto, mas ele também tem que parar um momento e formular argumentação comercial, vendedora, para conseguir colocar o valor devido no projeto, né? Porque hoje a gente tem preço, mas a gente, até na negociação, a gente inclui tudo que tem de diferencial nos projetos para a gente conseguir eh, eh, fechar um bom negócio. E se o corretor ele não tem essa argumentação, por mais que ele atenda muito bem e tudo mais, seja totalmente preparado, mas ele tem que ser vendedor. Para ser vendedor, a gente tem que ter argumentação e conhecimento, senão a gente não consegue formatar a argumentação, vai ser aquele negócio Claro. decorado, né? E você tá levando a conversa exatamente para onde eu quero. O que Foi você sem acha combinar. sem combinar. O que você acha hoje da inteligência artificial? Como que ela tá, como que ela vai ficar inserida no mercado imobiliário hoje? Porque a gente sabe que o ChatGPT, ChatGPT. e outros chats aí que já têm inteligência artificial, eles estão trabalhando essa argumentação que você falou. Ou seja, a gente vai lá e pergunta para o chat, esse empreendimento, quais são os diferenciais? O chat vai lá e responde. Só que existe uma linha aí do mercado que fala assim, a emoção, É o que eu ia falar. a O dia que eles emoção inventarem da... a inteligência artificial consegue colocar emoção no discurso dela, aí a gente vai ser substituído, talvez, mas eu acho muito difícil, né? Sabe que essa questão da inteligência artificial, ela está sendo aplicada também no direito, né? Aqui eu acho que tem muito mais chance de realmente haver uma substituição do que numa Mas é questão porque a comercial. lei, ela é, Porque ela é a É lei, aquilo. ela é é a lei, aquilo. é a jurisprudência, é uma base de dados que um computador tem que uma pessoa nunca vai ter. E é de bate-pronto. Cara, mas eu acho uma loucura Mas é isso. uma loucura. Você vai sentar num tribunal com o computador do teu lado e vai falar: minha defesa é essa. Seu direito é esse, aqui você pode ir por esse caminho. Mas e o julgamento? Ele não é emocional? É que são questões e questões, né? Quando você vai no tribunal de júri, que vai É. avaliar essas questões, que sim, que tem aquela encenação, isso sim. Mas isso é uma partezinha muito pequena do direito, né? Hoje, quando a gente fala de uma questão tributária, que vai usar o exemplo do tributário, que é estritamente legal, né? É argumento, é o que os tribunais decidiram, o que a lei diz, a interpretação da lei. O computador vai superar o homem, não tenho dúvida. E isso gera até um susto, assim, um pânico, né? Vão Você ser fala, substituídos por robô, né? é que assim, a gente ouviu por muito tempo também, acho que mais em vendas, né, que o corretor seria substituído. E até hoje a gente vê que o corretor ele tem, na verdade, crescido de tamanho dentro da estrutura imobiliária, né? Você acha, Logão, que a tecnologia ela pode influenciar nos próximos anos? Qual que é a sua visão em relação a isso? Mais do que ela já influencia hoje? Você acha que pode chegar a ponto do corretor aí perder um pouco de espaço? Como que você enxerga isso? Eu acho que o corretor de verdade não perder espaço, acho que não. O que vai perder espaço talvez são os aventureiros que entram na profissão lá para tentar num plantão e ficar esperando acontecer alguma coisa, chegar um cliente na vez. Esse cara vai perder o espaço. Agora, o cara preparado e que corre atrás de atualização, eu acredito que ele vai usar a tecnologia a favor dele, né? Não ser substituído por ela. Eu acredito nisso. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando a atualização em tudo, inclusive na tecnologia, porque a tecnologia foi feita para facilitar a nossa vida. Então eu acredito que pode facilitar o nosso trabalho também, não substituir a gente, no caso de vendas. Potencializar o nosso Isso, trabalho. exatamente.
Ô Angulo, você falou que a inteligência artificial ela já está inserida hoje no mundo jurídico. E como é que está a tecnologia para desenvolvimento imobiliário? Ela tem uma aplicação hoje ou as coisas ainda são feitas de forma, entre aspas, rudimentares, assim? Eu diria rudimentares, mas eu acho assim, óbvio que sim, que a tecnologia ajuda quando você vai olhar para vamos olhar, né, na prospecção de um terreno. Então hoje Vai no consegue Google Earth, você consegue ir no Google, você consegue visitar o terreno, você consegue ver você põe topografia, o você você põe o consegue bonequinho lá você embaixo, você põe vê a fachada, né? você vê, a topografia do terreno, então isso tudo ajuda muito, né, Sim, óbvio. Eu sempre falo que não adianta você comprar um terreno sem ir lá sentir o cheiro, respirar o ar, a energia do lugar, né. Ninguém compra terreno, um bom projeto não nasce num terreno que você compra pela internet. Mas é óbvio que ajuda para isso, ajuda do ponto de vista de a diligência legal. Hoje, eu sou da época que, vou contar a minha idade aqui, mas eu fazia pesquisa de jurisprudência 26 na anos, 26 biblioteca anos. da Sé. Não tinha computador, não tinha internet quando eu Você é comecei a na trabalhar. Barça, né? Então, Não tinha hoje Google, hoje pô. você consegue tirar todas as certidões, tudo que você precisa na internet, você consegue hoje fazer uma diligência legal, saber se um terreno é comprável ou não em um dia, Caramba. né. Então assim, Acelerou acelerou o bastante. processo, né, acho que acelerou bastante, mas não substitui a gente ir pra planilha, discutir, isso não vai ter, porque são questões que são variáveis daquele momento, da sensibilidade das pessoas, isso não tem como você criar algoritmo de computador que vai resolver. E eu acho que tem uma questão também no desenvolvimento imobiliário que é o viés, o tino, que é aquela coisa que Isso, é o faro, o faro. O empreendedor, ele olha aquele terreno e ele vê a pujança ali que tem no local, o crescimento e fala assim: aqui vai valorizar pra caramba. A tecnologia talvez não consiga não enxergar consegue isso ainda. e não consegue também olhar e falar: "Bom, aqui, putz, aqui vai bem um apartamento, um estúdio, ou vai bem um apartamento de 400 metros", não tem como, né. É. Então, Eu acho também que a agiliza e facilita. tecnologia, por mais que ela facilite, ela acho que ela não tem ainda a criatividade, né. Porque Mas eu acho que depende. pode ser que chegue ali, viu, meu? Será? Você definir a persona da tecnologia e ela ir Mas de naquele algum caminho. jeito ou de outro, acho que a pessoa vai ter que chegar e falar assim: "Olha, eu quero desse jeito". Talvez ele desenhe, mas o ideal, a ideia, eu não sei se ainda vai conseguir vir da tecnologia. Você tem aí, né, vamos as coisas que a gente tem visto aí, as holografias chegando, né, então Sim, empreendimentos em putz, isso tudo é sensacional, isso ajuda no desenvolvimento do projeto, ajuda na venda, a gente pede hoje qualquer estudozinho de massa, estudo de massa para quem não entende um projeto bem preliminar de arquitetura para ver o que cabe naquele terreno, né, quanta quantidade de torre, o tipo de produto, para a gente fazer um estudo numérico. Hoje você pede um estudo de massa, qualquer escritório de arquitetura já volta com um projetinho 3D, com uma coisa mais com profundidade, isso é tecnologia, sim. né, antigamente fazia isso, ele tinha que te cobrar uma fortuna. E tem também, acho que a gente não toca muito nesse assunto aqui, mas tecnologia construtiva, né? A Sim, forma de você desenvolver o projeto ali no papel é uma coisa, agora a forma de você construir, eu acho que isso tem evoluído a passos largos, né? A gente tem modelos de construção hoje a BIM, né. diferenciados, né? Steel frame e etc. É que alguns bancos não financiam, mas daqui a pouco vai ter banco financiando steel frame também, por aí vai, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia a gente tem que ficar atento, Sim. né? Não dá para a gente olhar e falar que ela não vai influenciar de alguma forma. A gente tem que estar Né, percebendo. e indiretamente, né, a gente está falando aqui das coisas vinculadas diretamente ao nosso negócio, mas indiretamente os meios de comunicação, rede social, a forma de se comunicar mudou, né, por conta da tecnologia. Sim. Então, se você não se adaptar a isso, você está fora do mercado. Essa geração que vem agora das pessoas jovens aí, a geração, acho que é Z, não sei mais a letrinha que chama, mas ele não quer uma ligação, ele quer receber um WhatsApp, que ele clique no link, apareça um negócio, é outro mundo, né. É. Então isso também, acho que essa a questão da tecnologia, ela vai além da nosso do dentro da fábrica, né, acho que ela tá Uhum. mais aplicada para fora. Na tecnologia de marketing existe atração de cliente sem que você ativamente eh, contate-o, né. Então, vamos supor, dentro de uma rede social ou dentro de qualquer outra mídia aí, cria-se conteúdos sobre determinado produto, aí, cria-se a rastreabilidade, a cauda longa que se chama, né. Poxa, esse cliente, esse lead passou aqui por mobiliário, construção, É Big Data, né. preço, aí assim, consegue se identificar o que que esse cliente tem procurado, e aí você cria uma forma de acessá-lo indiretamente para não Impactar, parecer que você ainda é agressivo.
né? Então ele vem até você, né? Que é o inbound e o outbound. É a Que a mensagem gente subliminar que onde você clica lá, ele vai aparecer aquele assunto que você entrou lá na internet para pesquisar. Você pesquisou um carro, depois você abre uma calculadora lá, tá lá um banner de um carro. Você entra lá num anúncio de apartamento, aí você tá jogando um jogo, de repente aparece o negócio do apartamento lá para você de Então, novo. não parece que às vezes você tá falando de um assunto, Parece que aí você falou, parece que o telefone tá escutando, o celular tá me ouvindo, porque ele coloca um anúncio ali do que você acabou de falar, né, meu? Cara, quando a gente vai passando da metade do nosso papo aqui, eu costumo entrar em assuntos mais pessoais, né? Pra dar uma quebrada no gelo também desses negócios todos que a gente faz. Eu queria saber quem é o Logan, pessoa, rotina, família. Quero saber quem é o cara, o Logan, o Luiz Delísio. Eu sou o Luiz Delísio Júnior. Eu sou casado há 7 anos. Quer dizer, Manda vou um beijo casar pra ainda. Megan. Megan, um beijo. Minha linda. Eu comecei na corretagem, conheci um pouquinho depois que eu entrei a minha esposa, desde 2009 aí a gente tá junto. Hoje, depois de 2015, acho mais ou menos, que a gente começou a morar juntos, né? Tem 2 filhos. Eu gosto muito de viajar. Acho que um dos meus objetivos de trabalhar bastante é poder conhecer o mundo. Tem tirado férias? Esse ano não tirei ainda não. Esse ano não tirei não, mas eu vou Mas nós estamos tirar. em Uma hora eu fevereiro tiro. ainda, pô. Tem um ano inteiro ainda. Tem um ano inteiro pra tirar ainda, Ai, mas Logão. assim, eu acho que a gente tem que ter uma vida confortável, poder dirigir um carro confortável, mas pra mim, tudo que eu faço, eu penso no objetivo maior, que é conhecer o mundo mesmo, né? E você já Poder conheceu viajar. alguns lugares aí, Logan? Já fui pra alguns lugares, não Já? muita coisa ainda, É? mas já fui pra alguns lugares legais já. E qual que é a sua próxima empreitada aí na Olha, questão? Pra eu onde na você quer verdade, eu ir? ainda não vi a neve, então eu quero ver a neve. É, Eu quero ver legal. a neve, quero tomar uns tombos lá de esqui, quero fazer alguma coisa assim. Cara, com o comprometimento que você tem, a dedicação, esse estado de espírito seu, você vai conseguir tudo que você sonha na vida, cara. Você Eu é um cara acredito. merecedor, meu. Você é um Obrigado. cara merecedor. E você, meu amigo? Conte-me um pouco de você. Angulão. Eu sou pai de 2 filhos maravilhosos, o Mo- André e a Bia. Mora em Beijo Santana de pra eles. Moro em Parnaíba Alphaville. ou Alphaville? Ó, É tudo ali. moro em Barueri, Barueri. Eu mudei. também. E, cara, eu sou um cara que tento equilibrar tudo na vida. Eu acredito que tudo em excesso faz mal, em falta faz mal. Então eu tento equilibrar o meu tempo entre trabalho, entre família, entre o meu esporte que eu gosto de fazer, os meus hobbies. Eu gosto de carro antigo, gosto de mexer com essas coisas, amigos. Então, eu sou esse cara. Não tenho nada que eu sou. Até nisso eu sou Excessivo. equilibrado, né? Assim, não tenho nada que eu sou. Não, eu sou apaixonado nessa coisa. Mas eu gosto dessa coisa. Hoje eu levo uma vida mais tranquila. Mas você é um cara apaixonado por carro. Isso daí você não É consegue negar, verdade. não, meu. Carro Isso antigo. é verdade, é Eu ia verdade. falar carro Aí velho, mas você carro é antigo. exagerado, meu. Não muito, vai. Tô diminuindo. Mas gosto de carro antigo. Tenho tido pouco tempo de mexer nos meus carros. Mas eu tento equilibrar tudo. Acho que esse para mim é o segredo da felicidade, é você ter de tudo um pouco, tá bem com a tua família, tá bem com o seu trabalho, tá bem com a sua saúde e conseguir levar uma vida confortável. Como o Logan disse, a gente trabalha bastante, a gente quer ter conforto, mas no fim do dia, eu acho que o importante é você ter paz de espírito, é chegar em casa, dormir tranquilo e acordar sempre com vontade e seguir a vida. E eu acho que esses afazeres além do trabalho são importantes, inclusive, para você fazer bem o seu trabalho, né? Sim. Fundamentais, né? Putz, então você curte ficar com a família, você curte o esporte, você curte viajar. Quando nós fazemos essas outras atividades, a gente esvazia a mente para quando a gente vai para o front, porque não é fácil, né? Putz, cara, a gente tá aqui nessa luta. Problemas acontecem, a gente tem que resolver os problemas. Para resolver os problemas, tem que estar com a cabeça boa, né? Se tá com a cabeça ruim, você não vai conseguir É. resolver problema, né? E aí, para estar com a cabeça boa, é importante desenvolver essas outras atividades. Certo, Logão? Certo. Ô, Logão, e me conta uma coisa. Futuro, dentro da Ecovendas, quais são os próximos passos? O que você enxerga que a gente tem que fazer de engajamento?
com a sua equipe, desenvolvimento? Conta aí futuro de Logan dentro da Ecovendas e dentro da Ecogroup. Eu sei que o futuro vai ser muito bom, porque o Angulo estava contando aqui que ainda tem Uhum. coisa de novidade, que não pode falar, de land bank e tudo mais, então eu acredito que a empresa ainda tem um campo de expansão aí muito grande. E eu quero fazer parte dessa expansão, né? Inclusive profissional e tudo mais. E eu acredito que quando quando a gente quer fazer parte de alguma coisa, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar em agir é que se eu quero subir, eu preciso deixar alguém no meu lugar, né. Sim, Então eu acho que a gente precisa isso é preparar as importante. pessoas e fazer todo mundo que você enxerga que, além de ter o potencial, mas que tem vontade realmente de crescer, a gente tem que preparar. E essa preparação, ela acaba sendo benéfica, inclusive para resultado, né, É. do que a gente tem. E quando a gente fala de futuro, a gente fala de crescimento. Quando a gente fala de crescimento, a gente tem que falar de organização. Sim. Eu sei que é um assunto um pouco mais duro ou mais frio, mas ele é de suma importância, que é a governança de uma empresa e um compliance dentro da empresa. Angulão, você consegue comentar para a gente a importância dessas áreas para um crescimento sólido? Acho que é uma pergunta até que ela vai de forma sutil aí para a galera que está olhando Não, a é gente. importante. Esse é um tema muito denso, né? Quando o Diego me chamou e pediu para eu tocar essa área de compliance, eu até resisti um pouco. É um tema denso, é um tema duro. Não vou me chamar para almoçar. É, vou almoçar sozinho, mas deixa o time fazer o bad guy e eu ali. Mas é super importante. Acho que uma empresa, quando cresce, é natural que as coisas boas e as coisas também não tão boas cresçam na mesma velocidade. E se você não tiver uma gestão firme, uma governança, uma equipe de compliance olhando, você acaba se perdendo no processo. Hoje você sabe tão bem quanto eu que a gente não consegue enxergar tudo, né? A Sim, empresa é muito grande, então a gente precisa ter essas limitações, né? Vou chamar de limitações, mas as pessoas entenderem que existem regras e essas regras têm que ser cumpridas. Eu, quando assumi esse desafio do compliance, meu maior desafio foi convencer o time. Eu não tenho uma formação, eu assumi esse desafio, mas as pessoas que trabalham comigo são muito boas e exercem isso. O compliance em qualquer lugar é um tema muito duro, né? É um sim. tema que todo mundo vê como um limitador. Você consegue falar em poucas palavras o que é o compliance? A compliance, na verdade, nada mais é do que fazer as coisas de maneira correta, né? Eu vou Perfeito. resumir de maneira bem simplista, mas você é ou não é compliance. Não existe meio do caminho. Eu fui meio compliance. Né. Como diz o Walter que trabalha comigo, meu gerente de compliance, é strike ou canaleiro. Então, não adianta eu fiz meio certo. Ou você cometeu um desvio ou você não cometeu. Então o compliance ele está ali justamente para ter essas regras e verificar essas situações, né. Mas isso não precisa ser um tema duro, eu não preciso criar esse era um grande desafio, né, amolecer o coração, eu brinco do Walter principalmente. Então, criar um compliance com um jeito eco, né. Criar um compliance que seja amigável, que as pessoas entendam que aquilo lá é para o bem delas, né. Porque quando eu peço para alguém fazer uma declaração de que interagiu com um agente público, eu não estou preocupado para saber eu não quero saber o que ele fez. Eu estou só protegendo ele, que se amanhã esta interação tiver algum impacto, ele foi lá e eu falei: "Não, tá Tá certo, você falou, resguardado. você está resguardado". Então, deixar isso de um jeito leve é difícil, mas a gente tem feito de uma maneira bacana. A gente criou um mascote, a gente tem criado algumas ações e criar essa cultura de compliance, isso fica mais leve, as pessoas acabam se engajando mais. Então tem sido um trabalho bacana. Quando você fala aí muito inteligentemente até de questão de limitação, e eu que tô aprendendo também, né, me dou o direito de aprender todo dia. Claro. Eu não enxergo como uma limitação, eu enxergo como, prover o amadurecimento da companhia, sabe. Porque, quando você tá maduro ali corporativamente falando, você já não enxerga como limitação. Você enxerga como, estamos maduro para pensar da forma correta. Quando eu falo limitação, assim, nós temos um espectro que a gente pode ir, a gente não pode atravessar aquele campo, né. Perfeito. Eu tenho esse limite, não quer dizer que eu esteja limitado na minha atuação, mas eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça da maneira correta. Esse é o ponto principal.
E Você isso impacta também lá no time de vendas, né? A gente tem dado muito Uhum. treinamento, inclusive para o time de vendas, porque não tem que começar adianta. na ponta, né? Na verdade, a gente tem que ir em todos os níveis, né? O compliance é uma coisa que vem turn off the top. Então ele começa de cima e vem para baixo. Não adianta você querer educar a tua base Pra ensinar se ninguém. lá em cima não tem compliance, não tem essa cultura. Então, eu sempre insisto, você sabe bem Sim, disso, sim. a gente faz treinamento desde a diretoria até a base, para que a gente aculture. Acho que a gente está num caminho bem correto. E eu acho que a nossa estrutura de compliance está muito amigável, né? Muito, muito. É É diferente. disciplinar e amigável, que tem que ser disciplinar, Você sabe, né? Não Farias, tem. eu quando peguei esse projeto, eu falei para o vamos criar um case. Porque se você for olhar para qualquer lugar, o compliance, cara, linha fechada, que não fala com ninguém, cara amarrada, não precisa ser assim. Não, pô. E não Isso é. não é a Eco, Não é. né? E o Walter tá lá no meio das áreas, orientando. Hoje mesmo, Valtão, você foi lá na minha sala, eu fui pedir orientação para você. Obrigado, hein, meu? Porque ele falou assim: ó, aqui adequa, tal, o formato é esse. É assim, é amadurecimento, É. né? É amadurecimento. E é super importante lá para o time de vendas Sim. já entender essa equalização, né? E eu acho que eles já estão começando a entender porque a gente está fazendo um monte de treinamento. Uhum. Logão, e agora, meus, quais são os principais desafios aí da sua atividade? Como é que você enxerga aí o desenvolvimento e a evolução do corretor? Quais são os principais desafios aí do corretor? Eu acho que foi aquilo que a gente falou no início, né, da qualificação, das pessoas entenderem realmente o que elas estão fazendo. Você sabe que hoje tem muita gente que vem para corretagem como última alternativa de arranjar um trabalho, né? Boa parte das pessoas entram na corretagem quando elas não têm mais opção de nada, não sabem mais para onde correr, e elas acabam entrando e talvez também não entendam, ou elas não pegaram um gestor que pensasse e desse atenção suficiente para a pessoa conseguir se desenvolver. A Hum. gente tem bastante casos de pessoas que cresceram demais, que têm um volume de vendas incrível, que mudou realmente de vida, né? Então, Transformaram as vidas. transformar as vidas. Eu sou um caso também. Eu acho que eu nunca mais, eu acho que se eu volto para ser CLT hoje, se eu ganhar 100.000 por mês, mais bônus, mais um monte de Ô, benefício. Me Belé! leva junto, hein? É, porque eu acho que eu entendi o que é a corretagem, o que é trabalhar com isso. Então, a gente tem que fazer as pessoas entenderem o que é isso, como trabalhar com isso. Eu acho que hoje a maior parte das pessoas entram pensando que é sentar lá e esperar alguma coisa acontecer, né? Ou alguém fazer alguma coisa para ela, né? Então a gente tem que tirar isso da mente das pessoas. A gente tem que colocar na mente de todo mundo que não é normal, talvez, você passar um grande tempo sem vender. A gente tem que fazer eles acreditarem e entenderem que o normal é se vender com frequência, né? Como você, se for um vendedor numa loja de sapatos, tem que vender toda hora, todo mês, todo dia. Senão você não leva o dinheiro para casa, né? E aqui é a mesma coisa, a gente tem que vender, fazer e trabalhar para vender todo mês. E Eu sou muito crente nesse negócio e eu quero colocar na cabeça das pessoas Existe isso. uma falsa sensação que a corretagem é uma coisa do acaso, né? Uhum. E, putz, é o maior erro que acho que existe. é, E aí, por isso que os aventureiros, eu vou sentar lá, alguém vai bater na porta, vai querer comprar e eu vou ganhar meu dinheiro. E não é isso, né? Acho É, que e às vezes aquele negócio da ambição também, a pessoa ganha um volume de dinheiro, às vezes consegue fazer uma venda lá e aquele negócio é o suficiente para ficar um longo tempo sem se preocupar com isso e aí dá aquela acomodada, né? Então eu acho que se a nossa profissão é ser corretor de imóveis, então a gente tem que ter essa profissão 100% do tempo. e o propósito principal é transformar a vida do corretor e a do cliente, né? Lógico. Porque, querendo ou não, no último podcast, a gente falou bastante sobre propósito, né? Hoje a gente não vende só imóvel, né? Além de transformar a vida do corretor, a gente vende qualidade de vida, né? A gente Conforto. vende família, a gente vende estar próximo dos entes queridos, um lar, né? Entre outras coisas mais, né? Você acha que essa cadeia de propósito, Angulo, ela está conectada com os propósitos Ecogroup aí, falando como eu sócio não tenho a Ecogroup? menor dúvida. Eu acho que essa é a nossa missão, né, de transformar a vida. Eu acho que a gente faz isso, né, a gente não prega isso, faz isso. E isso acaba ressoando aí para todo o time.
Acho que hoje o grande sonho do brasileiro é a casa, né, é a casa própria, é o imóvel, é uma conquista e a gente faz parte, a gente vê tanta situação legal no nosso dia a dia de eu mesmo fui fazer uma entrega de um apartamento para um cliente amigo nosso lá da Eco, cara duro, policial, tal. Putz, quando ele entrou no apartamento, que ele viu o que que era, esse cara caiu num choro, me abraçava, mas me agradecia. Pô, me emociona até hoje, porque é Que bacana, legal. sabe, porque você fala: "Cara", e é isso, né, no fim do dia, a gente fica naquela correria no dia a dia, trabalho duro, aquela coisa fria, mas o Mas tem. resultado é muito É, mais do que entregar um imóvel. é. E eu acho que é isso que a gente consegue lá na Eco, pelo menos que a gente desde o início, e isso é uma coisa que o Diego sempre bateu nessa tecla desde o início. É legal ganhar dinheiro, é bom ter sucesso, mas se não tiver um propósito maior por trás, nada disso faz sentido. E a questão do propósito de transformar vidas, de novo, né? É de todos que estão participando disso, né? É. Uhum. Desde o colaborador, do corretor, do cliente, eh, fornecedores, né? A gente consegue atuar de uma forma bem ampla na questão do propósito, né? Ô Logão, a gente já está partindo aqui para os comentários finais. O que que você deixaria de informação importante para quem está acompanhando a gente? Qual que é a dica do Logan para as pessoas terem sucesso, equilíbrio, propósito e serem felizes aí entre trabalho e vida pessoal? Caramba, que pergunta, hein? É uma pergunta, tem que filosofar aqui, mas eu É, mas é. tenho eu tenho esse pensamento dessas perguntas todas dentro de mim que, assim, a minha vida mudou, né, então eu acho que se pessoas, participaram para fazer minha vida mudar, eu acho que a gente tem que utilizar aquele passa para frente, sabe? E ajudar as pessoas a fazer isso. Então eu acredito que a minha dica fica para você, corretor, você profissional, que estude, que corra atrás de conhecimento, e se dedique, porque toda dedicação, todo esforço que você fizer, tanto para acumular esse conhecimento, quanto para você conseguir realizar os seus objetivos, ele vai ser recompensado. Então, se dedique. Eu acho que isso é a palavra certa. E às vezes as pessoas falam se dedica e parece um negócio meio utópico, né? Mas eu vou se dedicar, eu vou ter foco, como é que é isso? Você precisa parar, respirar e a hora que você começar a colocar esses conhecimentos em ordem dentro da cabeça, você vai começar a entender o que que é a dedicação, o que que é o foco, e o que é correr atrás, né, porque tem muitas palavras que todo mundo fala e fica um negócio meio vago, mas não é, o correr atrás é exatamente isso, é você fazer de tudo que você pode para você poder evoluir, né, então minha dica fica essa aí, vamos evoluir. Ô Logão, caramba, hein, meu? Eu É. ainda ia falar assim pra você, dá uma dica pra sua equipe também, mas aí você já contextualizou tanta gente nesse negócio, né, meu, que tá de parabéns. Cara, obrigado, né, por trabalhar com a gente, né, com vendas, por se dedicar, por às vezes aguentar alguma encheção de saco nossa, mas é sempre em prol, Uhum. da evolução e com respeito, né? Quando você falou assim, às vezes eu aprendo aí com você, Farias, a ser um cara mais incisivo, é porque a gente sabe que em muitos momentos a coisa é chapa quente, né? Principalmente na área comercial. Eu tenho lido algumas matérias aí que dizem que ambientes também muito tranquilos não externam o melhor das Que pessoas, gera né? uma certa Então, acomodação, né. então assim, cara, quando as coisas ficam tranquilas demais, eu sempre vou ser um provocador ali como comercial dentro da Ecovendas, porque eu acho que a gente não tem teto, meu, né? Acho que a gente pode entregar o melhor para por nós, pela nossa vida, pela nossa família, com equilíbrio, né? Sim. Podendo fazer tudo de bom aí, estar com a sua família, viajar, mas assim, o momento que a gente tá ali no front, a gente tem que ser dedicado, meu. Tem A que gente tem fazer que valer. pegar E Farias, falando aqui, aproveitar um pouco do meu tempo de casa, eu
lembro do Logan quando começou lá, foi um nosso grande ano, né? Foi um ano de transformação da Eco, lançamento do The House. Foi. E eu sou prova que o Logan sempre foi esse cara, resiliente, dedicado. E o que acontece hoje, eu não tenho dúvida que é só resultado do que ele mesmo fez, Sim. né? Desde o primeiro plantão que ele apareceu, e a gente se fala, meu, esse cara é bom. E ele sempre esteve ali do lado, acreditando, uma linha constante, sabe? Aquela Sim, regularidade. sim. Eu acho que isso faz muita diferença. Você tem essa característica mesmo. Você é um cara regular, não tem essa explosão, nunca tá down também. Você tem essa regularidade que é um equilíbrio importante, né? Cara, brigadão aí. Parabéns Obrigado. pelo ano de 2022. Obrigado, quero- você deu bastante força pra gente. Eu quero que 2023 você chegue lá de novo, Mas meu eu vou irmão. Mas chegar. quando bate a meta, Lógico. a meta. Ô, Angulão, cara, você, é meu parceiro, aprendo pra caramba. Eu tenho um prazer de trabalhar com você, de estar com você lado a lado aí nesse desenvolvimento, nas lutas, nas glórias. Manda o seu grande recado aí pra turma da Ecogroup, pra quem você quiser mandar, o seu recado final aqui no Podcast Mob. Boa. Passa rápido, né? Putz, Já deu 1 hora. Pois é, eu achei que... Parece, eu acho que as coisas acontecem bem e certo para quem faz as coisas direito e anda no caminho certo. Eu acho que essa jornada que a gente passa aí no dia, na correria, ela é dura, ela é às vezes difícil, mas se a gente está fazendo as coisas certas, se a gente está andando no caminho certo, se a gente tem fé, e se a gente acredita, se a gente é resiliente, o resultado sempre vai vir, né? Eu lembro, eu vou usar aqui o meu exemplo, né? Eu saí da faculdade, fui trabalhar em escritório, um belo dia resolvi montar um escritório sozinho, com 28 anos. Eu era secretário, estagiário, advogado, não tinha cliente, sentei numa cadeira e falei, bom, agora eu tenho estágio de advocacia, eu preciso fazer isso acontecer. E fui ligando para amiga, fui fazendo as coisas acontecerem, e por uma questão do destino, eu acabei vindo para cá e não era, se você me perguntar, você um dia sonhou em ser um empresário do mercado imobiliário? Nunca, né? Mas graças a Deus isso aconteceu, e eu acho que é resultado disso. Você sabe que eu falo isso porque a minha carteira de clientes no meu escritório, ela sempre foi construída com clientes do outro lado da mesa, né? Então eu saía de uma reunião, o cara que estava do outro lado me ligava, porque eu fazia as coisas da maneira certa, porque eu não queria, não só era advogado esperto, eu queria tirar vantagem, né? A pessoa que me apresentou, o Diego, eu conheci assim. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter foco nas coisas, como o Logan disse, e fazer as coisas direito. Se a gente faz as coisas direito, com vontade, com determinação, o resultado vai vir. Angulão, você é um cara exemplar, meu amigo. Eu trabalho Obrigado. lá, nossa sala é uma do lado da outra, a gente tem uma troca bacana e eu É agradeço um todo dia prazerzaço de trabalhar trabalhar com você. todos vocês, meu. Acho que a gente tem um ambiente interessante, aguerrido, forte e a gente vai pra cima cada Pra vez quem não mais. sabe, o Farias chegou meio tímido lá na Eco, novo diretor comercial, mas ficou uns 2 meses só tímido. Pô, No segundo mês já tava falando alto, solto, dominando o espaço eu dele, e é acabo, por isso que você tem esse sucesso todo. eu falo um pouco alto, né? Eu lembro do primeiro meeting que ele tava meio Agora já meio tá, falando já um tô na pouquinho, disputa agora de já quem que virou tá aí showman. mais showman, ele ou o Diego. Pô, mas tem que ser comercial, né, meu? Vocês não querem que o comercial seja um cara tímido, né? Daqui a meu? pouco já vai virar apresentador de talk show já. Não, meu, isso aqui é só pra gente fazer um benchmarking, entregar bastante informação. Sigam lá o nosso podcast Mob, sigam Ecovendas, sigam Ecogroup, sigam Ecológico. A gente tem bastante rede social aí no Instagram para vocês acompanharem todos os passos aí da Ecogroup, o nosso crescimento, nossa força de vontade. E esse é mais um podcast Mob. Meu nome é Roberto Farias. Pessoal, obrigado. Vamos com tudo. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.